Participe! Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião a gente vai falar sobre reggae, sobre pesquisa, né? E tudo que vem transformando esse gosto musical aqui em nosso estado, principalmente nos jovens, né? Para isso a gente conversa com o historiador e documentarista Roberto Pereira. Roberto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia. Obrigado, agradeço a oportunidade, Roberto. Maravilha. Essa pesquisa, Roberto, ela acabou saindo justamente em termos de expectativa, provavelmente, né? Não sei se essa foi a sua intenção, justamente de repercussão, está repercutindo bastante, né? Por conta de interpretações, né? O que você tem obtido justamente desse retorno, né? Das pessoas comentando com você, enfim, a própria mídia tratando, né? Desses dados que você obtém aí nessa pesquisa sobre o gosto musical da juventude, enfim. Você acredita que está sendo bem interpretado? Enfim, quais as suas análises, né, para a gente começar, antes de adentrar nessa pesquisa, justamente sobre esses impactos? Muito bem. Então, essa pesquisa foi publicada em março pela Folha de São Paulo. Eu comecei a fazer a pesquisa em 2023 e esse ano eu sistematizei, escrevi um artigo, mandei para a Folha de São Paulo e a Ilustríssima da Folha publicou. Eu já imaginava que ia dar uma repercussão grande, porque é uma pesquisa que acaba, de certa forma, tocando no ponto que é muito caro aqui para São Luís, né? Que é essa questão do fato de São Luís ser a Jamaica brasileira e tal. Então, a pesquisa traz um dado que, para quem é do meio do reggae, para quem não é do meio do reggae, para quem é de São Luís e quem não é de São Luís, é até um certo ponto assustador, né? Essa questão da diminuição do consumo do reggae, especificamente entre a juventude. Então, eu já imaginava que houvesse essa repercussão, mas não pensava que ia ser tão grande, né? Foi uma repercussão imensa, assim, as maiores páginas de reggae aqui de São Luís, que tem milhares de seguidores, publicaram um print da pesquisa. Eu fui completamente cancelado na internet por conta disso. Mas o que eu percebi é que a maior parte das pessoas não leu o artigo, né? Não leu e acabou havendo uma distorção muito grande, inclusive por parte de instituições daqui do Estado que estão responsáveis pelo processo de preservação, né? Que distorceram completamente os dados, a metodologia e de certa forma, a repercussão foi essa. Na internet não existe tanta discussão, é uma coisa muito sumária, mas, assim, por conta da repercussão, houve uma matéria na TV Mirante, na TV Assembleia, eu estou participando agora do programa de vocês, quer dizer, houve a possibilidade de que se pudesse debater de forma mais madura e crítica a questão, né? Olha só. Sim. Inclusive, hoje vai acontecer uma aula inaugural do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, junto com o PPG Afro, que é discutindo essa questão do reggae aqui em São Luís, né? Também é resultado da repercussão dessa pesquisa, hoje à tarde, no CCH. Bacana. Olha só, mas assim, o fato de chamar a atenção é bom porque as pessoas elas começam a ver a coisa, né, também pelo ponto de vista acadêmico, né? Por mais que seja uma pesquisa que possa apontar direcionamentos, né? A gente não pode temer também totalmente, isso aí não é uma coisa que está indicando muito provavelmente, né, que o Maranhão, a cidade, né, esteja perdendo totalmente as suas características. Mas, assim, há movimentos naturais, você observa movimentos naturais, enfim, quais são os dados específicos, né? Sejamos aí bem objetivos, né? Essa pesquisa, ela aponta o quê em relação ao gosto musical de jovens, né? A gente tem que fazer esse recorte, né, para apontar
para a coisa não ser mal interpretada, né? Especificamente, ela aponta para o gosto musical de jovens, né? E, enfim, o que ela está apontando essa pesquisa? Muito bem, excelente essa questão. A pesquisa, como tu falaste, é sobre a questão do gosto musical e é uma pesquisa feita com um recorte específico que é a juventude, né? Quer dizer, a pesquisa eu passei em 7 escolas aqui de São Luís, escolas públicas, entrevistei jovens de 11, 12 a 17 anos, quer dizer, a faixa etária é essa, não foi uma pesquisa feita com toda a sociedade de São Luís, foi só com esse recorte, uma parcela da juventude. Dessas escolas, 4 escolas são da periferia, inclusive de bairros que são tradicionalmente vinculados ao reggae, como a Liberdade, como o bairro de Fátima, por exemplo, e escolas do centro, grandes escolas do centro, como o Liceu, o IEMA, que são frequentadas por pessoas da cidade inteira. Desculpa. Então, a pesquisa constatou uma coisa que eu, como pesquisador e como pessoa que frequenta reggae há quase 40 anos, já tinha percebido, e não apenas eu, mas outros pesquisadores e outras pessoas que frequentam o universo do reggae há muito tempo. Eu converso com outras pessoas, pesquisadores e frequentadores do reggae, e eu tinha percebido nos últimos anos que o público do reggae tem envelhecido. A gente vai nas festas e a maior parte das pessoas são pessoas de 30, 40, 50 anos para cima. Isso não quer dizer que não tenha jovens. Tem jovens, só que eles são um setor bem minoritário, né? Então, quer dizer, o público envelheceu e ele não está se renovando. Então, a partir dessa percepção, eu resolvi fazer a pesquisa, né? Eu comecei a fazer em 2023 e resolvi sistematizar agora, que estou fazendo pós-doutorado na UFMA, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, que está sendo supervisionado pelo Carlão, que é um especialista e pioneiro nos estudos do reggae. Então, eu fiz a pesquisa, aí eu constatei com quase 1.000 alunos, 1.000 estudantes, eu constatei que, novamente, a pesquisa sobre gosto musical, eu constatei o quê? Eu fiz 4 perguntas de questionário relacionadas ao gosto musical, e ao perguntar o que eles estavam ouvindo, dando opções reggae, samba, funk, trap, etc., o resultado foi que esses jovens estão escutando cada vez mais funk e trap. Quer dizer, a percentagem de funk e trap deu 53%, somando os dois juntos, que é o que eles mais escutam, né? Quando eu perguntei para eles. Ou melhor, quando eu apliquei o questionário, no caso do reggae, o reggae foi lá para baixo. Só cerca de 4% escuta reggae. Quando a pergunta era em relação ao que os pais deles escutavam, o reggae foi lá para cima. Foi para 19%, juntamente com o samba e o forró. Quer dizer, os pais deles são pessoas de 30 anos para cima. E é exatamente o público que frequenta o reggae. Quer dizer, a pesquisa acabou referendando o que a gente já vinha percebendo há um certo tempo e as pessoas que frequentam o reggae percebem. Quer dizer, isso não quer dizer, traduzindo, que São Luís deixou de ser a Jamaica brasileira, ou que o reggae está em decadência em São Luís, ou que não tem mais expressão, ou que deixou de ser a capital nacional do reggae, como foi amplamente divulgada. Quer dizer, a distorção da pesquisa foi essa, dizer que o artigo tinha dito que o São Luís deixou de ser a capital do reggae, deixou de ser a Jamaica. Não, pelo contrário. No artigo eu falo o seguinte: São Luís ainda tem festas com milhares de pessoas, tributos com milhares de pessoas. O reggae é onipresente, é uma força muito grande e marca São Luís. Só que quem está garantindo isso tudo, essa força do reggae, são pessoas de 30 anos para cima. A juventude está cada vez mais perdendo o interesse pelo reggae e se interessando por novos estilos musicais, em particular o funk e o trap. E isso é um fenômeno que não é só de São Luís, é um fenômeno nacional. As outras pesquisas, inclusive, saíram antes e depois da minha, do Spotify, da Quest, confirmaram isso. Eu tenho uma pergunta específica sobre justamente essa questão temporal, né? Cronológica, não sei se é esse o termo, mas assim, em termos temporais, né? Essa pesquisa você realizou em 2023, estamos 3 anos depois, em 2026, o que eu presumo, né, que, digamos, possa ter até avançado até mais do que os números de 2023 possam apontar. Por quê?
pela minha observação empírica, né, a gente observa claramente que as pessoas mais jovens elas estão cada vez mais nesses ritmos, enfim, esse tipo de música, de sonoridades, né, mais atuais, cada vez mais atuais. E uma observação, e é essa a minha pergunta: será que isso também não está mesclado dentro disso? Porque o que a gente observa é que esses ritmos, estilos musicais, né, subestilos, eles estão se misturando, né? O trap, o rap, também com o reggae, né? Enfim, será que a coisa ela não está se diluindo também? Você tem alguma observação em relação a isso, né? Enfim, e não tratar a coisa específica, né? Reggae, trap, rap, enfim, outros estilos musicais, K-pop ou música pop, enfim, já bem nichados, né? Divididos. Será que a gente não está observando uma migração para uma coisa mais híbrida, né? Inclusive incluindo forró, incluindo sertanejo? Pelo menos essa é a minha impressão. Enfim, o que você observa sobre isso? Tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Tá, né? Tá, estamos. Então, Adalberto, eu acho que realmente há essa mistura que parece cada vez mais se fortalecendo entre esses diversos ritmos, né? Funk, brega e etc. e tal. Existe essa tendência também dessas transformações, né? Por exemplo, o rap que a gente escuta hoje é completamente diferente do rap dos anos 90, Racionais, GOG e tal. Houve uma transformação completa. Na verdade, não é mais rap, é outro estilo, virou trap, né? Então, essa transformação no mundo da música é uma coisa constante, né? Permanente. Essa questão do tempo é interessante pelo seguinte: a pesquisa aponta uma tendência, né? No artigo eu falo o seguinte: existe uma tendência. Existe uma tendência. Qual a tendência? A juventude está perdendo interesse pelo reggae e se interessando por outros ritmos, como funk e trap, principalmente. Essa é uma tendência. Então, no final do artigo, eu aponto o seguinte: é preciso que haja políticas públicas para, de alguma forma, tentar trazer o interesse da juventude para o reggae, né? Já que o reggae foi reconhecido como, digamos, um patrimônio do Estado, foi criado um museu, o São Luís foi reconhecido como capital nacional do reggae. Então, o Estado, já que reconheceu o reggae como algo importante, né, e como um patrimônio local, digamos, o Estado deveria fazer alguma coisa para atrair especificamente uma política para a juventude, né, para atrair essa juventude para o reggae. Então, de 3 anos para cá, eu também acredito que isso pode ter se acelerado. Como eu falei, a pesquisa aponta uma tendência, né? E é preciso que haja políticas. Então, eu achava que era importante que o Estado tem um setor responsável, digamos, especificamente pelo reggae, que é o Museu do Reggae. O museu, por exemplo, deveria fazer uma pesquisa, não só com a juventude, mas com toda a sociedade, sei lá, contratar uma empresa ou coisa parecida, para ver, né, para aprofundar essa questão, né? Mas, pelo contrário, ao invés de estimular o debate, o museu foi uma crítica completamente distorcida do artigo e do levantamento feito, né? Acabou reproduzindo uma fake news que estava sendo divulgada amplamente na internet. Lamentavelmente, enquanto eu acho que a política do Estado deveria ser estimular o debate, não tentar cancelar pesquisadores, etc. e tal. Então, eu acredito que seria importante que houvesse essa pesquisa, uma pesquisa mais aprofundada, não só com a juventude, mas com a sociedade ludovicense como um todo, né? Para ver se essa tendência, de fato, existe e para ver quais seriam os meios para tentar superar ou atrair o interesse da juventude. Porque essa juventude que está deixando de se interessar, de ouvir o reggae, é a juventude que daqui a 5, 10 anos vai estar frequentando as festas. E se eles não escutarem reggae, eles não vão para o reggae, eles vão para a festa de funk, outras festas, né? Essa é a questão. Verdade. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu, sim, claro. Eu queria, para a gente só finalizar, que a gente já está no limite do tempo, né, de maneira bem objetiva, falar sobre a continuidade dessa pesquisa. Enfim, você está aí no nível de doutorado, não é isso? Então, assim, isso vai continuar, você vai dar prosseguimento, enfim, continuar analisando, tendo isso como substrato?
Eu vou tentar ser objetivo, que eu falo muito. Eu estou fazendo um pós-doc agora nas ciências sociais aqui da UFMA. Então, eu continuo fazendo pesquisa sobre o reggae. Eu devo estar indo para a Jamaica no segundo semestre, fazer uma pesquisa sobre a transformação da identidade da Jamaica em São Luís de forma comparada. Agora, especificamente em relação à questão dessa transformação geracional, é importante observar que isso, por exemplo, já aconteceu na Jamaica. Nos anos 70, o reggae era a música mais forte da Jamaica. Aí apareceu um novo estilo chamado dancehall, e nos anos 80, o dancehall tomou completamente conta da Jamaica e virou a música da Jamaica. O reggae acabou decaindo completamente. Nos anos 90, o reggae, quem vai na Jamaica hoje não escuta reggae, só tem um clube de reggae na Jamaica hoje. Desde os anos 80 que o reggae entrou em decadência. Então, fazendo uma comparação, se essa tendência se aprofundar, não dá para dizer daqui a quanto tempo, mas o reggae em São Luís pode correr o risco de entrar em decadência também. O que a pesquisa está apontando é isso, né? E é preciso, mais uma vez, que haja novas pesquisas, que se aprofunde, que se veja um escopo maior e se adote políticas públicas para trazer o interesse da juventude, particularmente para o reggae. Maravilha. Olha, Roberto, muito obrigado pelas suas informações aqui. Enfim, a gente espera, né, você vir com mais resultados, né, de próximas pesquisas, enfim, trazer essas informações. A gente tem como foco aqui também na rádio divulgar coisas relacionadas à ciência, à produção científica e, claro, obviamente, né, a própria música, né? Esse é o nosso cerne também da Rádio Universidade, inclusive com o reggae aqui, Marcos Vinícius, né? Às quartas-feiras aqui na Universidade do Reggae, né? Sempre fazer essa lembrança também. Enfim, e claro, né? Claro, respeitando o pesquisador, sem dúvida, tá? E a gente tem que observar o que tem de resultado na pesquisa, obviamente, né? Com certeza, a gente tem que focar na mensagem, não no mensageiro, né? Essa que é a grande questão. Enfim, e trazer, claro, a boa informação e com a análise. Roberto, acabei de conversar aqui com o Roberto Pereira, que é historiador, documentarista, e falou sobre a pesquisa, né, que aponta aí o reggae em São Luís diante de transformação geracional. Roberto, muito obrigado e um bom dia. Adalberto, agradeço e convido a todos os ouvintes do programa a estarem hoje na UFMA, no CCH. Vai rolar uma aula inaugural do PPG-SOC e do Programa de Ciências Sociais, e aberto ao público. A partir das 17 horas eu vou dar essa aula juntamente com o Carlos Benedito. Obrigado, Adalberto, obrigado a todos. Um grande abraço. Um abraço e um bom dia. Maria Nogueira.